Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai juízo pervertido. Veja entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando eu vos for contar. Amém. Pai Santo, mais uma vez nós oramos a Ti, pedimos a direção do Espírito Santo. Vem me usar agora como instrumento, Senhor, como mensageiro da Tua palavra. Vem falar aos corações nessa noite, Pai, que eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. A palavra de hoje, o título que nós demos para a palavra de hoje é a visão de um profeta. Abacuque, para vocês sabem, era um profeta. Apesar de ser chamado de um profeta menor, porque o seu livro é um livro pequeno, isso não quer dizer que ele era pequeno em relação à sua importância. E Abacuque vivia numa época de grande conflito, grande luta no meio do povo de Israel. Havia nações que brigavam entre si. Havia a Síria que brigava com o Egito, e Judá, Israel estava no meio daquela luta, e era um período muito difícil, era um período de uma grande injustiça social, era um período de grande violência. E se nós analisarmos, não está muito longe de se parecer com os dias de hoje. O livro de Abacuque foi escrito há quase 3.000 anos atrás, mas a mensagem dele é tão atual como se tivesse sido escrita nesse ano. Sabe por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não envelhece. Ela não envelhece. A palavra de Deus, ela é viva. Ela se renova a cada dia em nossos corações. E Abacuque era um profeta. O que era um profeta no Antigo Testamento? O profeta era aquela pessoa que Deus chamava, que Deus dava uma incumbência, que Deus revestia de autoridade, para que ele apontasse o pecado do povo, para que ele apontasse o erro dos governantes. Só por aí já dá para a gente imaginar que o profeta não era uma figura popular. Há muitos profetas que morreram simplesmente por pregarem a palavra. Lembra-se de João Batista? Teve a cabeça decepada porque acusou o rei de estar numa situação conjugal errada. Lembre-se de Elias, de Eliseu e muitos outros. Então o profeta era uma pessoa que não era muito popular, porque ele confrontava. Eu vou passar para vocês aqui algumas coisas que representam esse profeta. Hoje em dia não existe mais o profeta com aquela incumbência que existia no Antigo Testamento. Hoje em dia o profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Hoje em dia o profeta é aquele que tem também um dom. A Bíblia fala em relação ao dom de profecia. Mas hoje em dia a gente vive no ministério profético. E uma das coisas que você vai perceber é que o profeta, isso aqui é uma pequena introdução, é aquele que sente o que está no coração de Deus.
primeiro versículo a gente fala assim: o peso que viu o profeta Abacuque. O profeta é aquela pessoa com quem Deus fala com mais intimidade. Moisés era um profeta, e a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Então o profeta é aquele que sente que está no coração de Deus. E se você está em sintonia com o Espírito Santo, se você está em sintonia com Deus, às vezes o que você vai sentir é um peso. É aquilo que Abacuque sentiu, peso. Um tempo atrás eu estava orando no meu quarto com uma pessoa, e de repente eu orava para aquela pessoa, abri a Bíblia e caiu lá em Lamentações. Isso daqui, que fala que as vestes daqueles que um dia foram chamados estavam sujas. E quando eu comecei a ler aquilo, aquela palavra de lamentação, sabe, o Espírito Santo veio e eu não conseguia orar. Eu só gemia, eu só chorava, intercedia no meu espírito para aquela pessoa. Eu não conseguia proferir palavra. É como que naquele momento eu estivesse sentindo o que o Espírito Santo estava sentindo para aquela pessoa. O que Deus sentia para aquela pessoa, eu entendi que na verdade era aquele sentimento que estava no meu coração naquele momento. Então isso é ser um profeta. Lembra-se de Oséias, quando Deus, aquela situação um pouco estranha, né? Que Deus manda que ele se case, uma prostituta, para representar o que Deus sentia em relação ao povo de Israel. Então Deus, por que eu estou falando essas coisas? Deus quer levantar pessoas que possam compartilhar com Ele, que possam ter comunhão com Ele, que possam entender um pouquinho daquilo que passa no coração dele. O profeta também é aquele que vê o que os olhos de Deus veem. É por isso que o profeta entregava mensagens futuras, que ele via além. E o profeta, como diz lá em Abacuque 2:4, Abacuque 2:4 fala que o justo pela sua fé viverá. O profeta é aquela pessoa que vive pela fé. Irmão, quando eu estou falando de profeta, assim, isso aí também, tá? Eu estou falando daquele que quer ter intimidade com Deus, é aquele que quer pregar a palavra de Deus. Então Abacuque fala lá em Abacuque 2:4, mas o justo pela sua fé viverá. Então o profeta é aquele que vive pela sua fé. E viver pela sua fé é o que? É depender de Deus. Simplesmente isso, é depender de Deus. Porque no versículo anterior ele fala assim, ó: eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Mas aí ele está falando do ímpio, mas ele fala, ó, mas o justo pela sua fé viverá. Então o profeta, aquele que quer ter intimidade com Deus, aquele que quer conhecer mais a palavra de Deus, deve viver pela sua fé. Porque pelo contrário, é o que ele fala aqui na primeira parte do versículo, a sua alma vai se inchar. E uma coisa que está inchada é uma coisa que está disforme, é uma coisa que está sem vida. Eu lido com pacientes que eles ficam inchados, é porque alguma coisa está errada. Mas Deus quer que você viva pela sua fé. O profeta é aquele que vai confrontar uma situação de injustiça e pecado. E como eu falei, naquela época, eles botavam o dedo mesmo no nariz. Hoje a gente tem que ter cuidado. A gente vai falar. A gente tem que pensar 2 vezes, 3 vezes. Entenda o que eu quero dizer. Não estou falando isso para ninguém aqui se sentir ofendido ou machucado, mas hoje a gente tem que pensar. Antes não, o profeta estava errado, eu não queria saber. Ele era um mensageiro de Deus e apontava um erro.
E a maior profecia hoje é a Bíblia. A maior profecia hoje é a Bíblia. Da mesma forma que existem verdadeiros profetas, existem os falsos profetas. E os falsos profetas naquela época, eles pagavam com a morte. Na época de Moisés, aquele que profetizava mentira era morto. Então ser profeta também é adquirir para si uma grande responsabilidade. É ter uma grande responsabilidade diante de Deus. Então a primeira responsabilidade que nós que assumimos o ministério, nós que queremos ter uma intimidade maior, eu estou falando assim porque eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio que têm um chamado, que têm um ministério. Então eu senti dar essa palavra hoje especificamente para você que também tem um chamado de Deus. Então ser um profeta é trazer para você uma grande responsabilidade, como eu falei, é trazer para você um grande peso. O profeta é aquele que falava assim, ó, porque assim diz o Senhor. É você entender que aquilo que você está falando, que você está proferindo, está alinhado com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer falar para você. Como faltam pessoas hoje que falem, porque assim diz o Senhor. Hoje a gente vê pessoas falando muito de si mesmo, daquilo que se acha, daquilo que se pensa, mas não daquilo que diz o Senhor, daquilo que a Bíblia diz. Então o profeta não vai falar para te agradar, ele vai falar a verdade, mas ao mesmo tempo ele vai ter um coração de amor, como o pai tem com o seu filho, e você vai entender. Você vai entender. Então a palavra de Deus ela vai sempre nos confrontar. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente mude. Deus quer que a gente mude cada dia. E toda mudança tem que começar com confronto em nossas vidas. Na minha vida também. Me incluo nisso. E finalmente o profeta é aquele que tem esperança. Se a gente for lá para Abacuque, lá no finalzinho de Abacuque, é um texto bem conhecido, aí já começa a trazer uma palavra de esperança. O profeta não é só para falar que está errado, não é só para apontar um pecado, não é só para apontar o dedo, não é só para exortar, mas o profeta tem que trazer uma palavra de esperança. O profeta tem que ter uma palavra de esperança. O Senhor falou, ele não esmagará a cana que está torcida, ele não irá apagar o pavio que fumega. Então o Senhor ele nunca vai pisar em você. Por mais que a palavra vá te confrontar, ele nunca vai pisar em você, nunca vai querer te humilhar, mas ele vai sempre, o intuito é trazer uma palavra de esperança para você. E Abacuque 3,17 fala assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou seja, quando fala que a figueira não floresça, está falando de falta de esperança. Porque quando a árvore começa a florescer, começa a brotar, quer dizer que ela vai dar fruto. Se ela não floresce, se ela não começa a brotar, quer dizer que o fruto não vai aparecer. Então ainda que a figueira não floresça, ainda que haja falta de esperança, ainda que não haja fruto na vide, ou seja, ainda que haja tristeza na sua vida, que o vide, vinho, fala de alegria. Ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, haja desilusão, haja decepção. Ele compara aqui como aquele agricultor que espera ter aquela colheita no final da temporada e chega e não tem aquela colheita. Então ainda que a oliveira minta, ainda que haja decepção na sua vida, ainda que haja desilusão, ainda que os campos não produzam mantimentos, ou seja, ainda que haja fome, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ou seja, ainda que haja perdas na sua vida,
E nos currais não haja vacas, ainda que você tenha fracassado, ainda que por um período você não tenha sido próspero, ainda assim, todavia, aí ele fala, traz a palavra de esperança, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe, essa palavra aqui, alegrar, todavia eu me alegrarei no Senhor. Se você for ver a tradução dessa palavra, fala saltar de alegria, bailar de alegria. Não é uma alegria simples, de como você vai numa festa. É uma alegria diferente. É uma alegria que a gente não pode explicar. É uma alegria que está lá dentro da sua alma, do seu espírito. Essa alegria fala aqui, ó, rodopiar em redor com movimentos intensos. É algo sobrenatural. Algo que o mundo não entende e que o mundo se incomoda com isso. De ver você feliz, de ver você sorrindo. A sua alegria vai muitas vezes incomodar muita gente. Então, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei em Deus da minha salvação. Jeová é a minha força e fará os meus pés como os das servas. A nossa força vem de Deus, a nossa força vem do Senhor. É Ele que é a nossa força, é Ele que é a nossa vida. Glória a Jesus. Força da sua vida, o Senhor. E fala que Ele fará os seus pés como os das servas, e fará você andar sobre as suas alturas. Deus quer levar você para um lugar mais alto. Deus quer levar você a andar para ultrapassar os seus limites naturais. É nesse lugar que Deus vai te levar. Então o texto fala que Deus mostra para Abacuque uma visão. Se você ver lá no Abacuque 2:2, Deus fala assim para Abacuque, ó. Então esse homem respondeu, disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que eu possa ler o que passa correndo. Está vendo aqueles outdoors grandões que você pode passar de carro na velocidade que for, que você consegue ler? É isso que Deus está falando para você. Sabe o que isso quer dizer? Deus está falando que o que Ele fez na sua vida, o que Ele fez na minha vida, tem que estar no outdoor, todos têm que ver. Porque foi algo muito importante, gente. Não é algo que o homem consegue fazer. O que aconteceu na minha vida, o que aconteceu na sua vida, foi um milagre. Aquilo que eu falei, teríamos vários motivos para engrandecer o Senhor. E para agradecer o Senhor. Então ele dá uma visão para Abacuque. Eu pergunto para você, qual é a sua visão? Como é a sua visão? Qual é a sua visão da vida? Lá em 1 Coríntios 15:19 fala assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus quer falar para você que sua visão não deve estar só nessa vida. Salmo 90:10 fala assim, os dias de nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Qual a visão da sua vida? Em Marcos 8:36 fala assim, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder sua alma. 1 Timóteo 6:7 fala, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Qual é a visão da sua vida? Qual é a sua visão de você mesmo? Mas Salmo 8:4 fala assim, que é o homem mortal para que te lembres dele, o filho do homem para que visites. Qual é a tua visão de você mesmo? Romanos 9:20, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim?
Podemos questionar, interrogar, colocar Deus no banco dos céus, como muitas pessoas fazem. Mas esse mesmo homem que é pó, que é barro, é o mesmo homem que lá em Gênesis 1:27, Deus fala que criou a sua imagem, a sua semelhança. Ele colocou como coroa da criação. Você entende o que é o amor de Deus por nós? Porque a graça de Deus por nós? Glória a Jesus. Qual é a sua visão do reino? Lucas 17:20 fala que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está aqui dentro da gente. Jesus falou: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Romanos 14:17 fala: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Amém? Esse é o reino de Deus. E basta você perceber um pouquinho que você vai ver que é diferente do reino do mundo. O mundo não preza essas coisas. O mundo preza pela concorrência, pela deslealdade. Por quem ganha mais, por quem tem mais. A visão do mundo é essa. Qual é a sua visão em relação à igreja? Lá em Isaías 38:20 fala assim: Senhor, veio salvar-me, por isso, tangendo meus instrumentos, nós louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. A nossa visão de igreja é essa: é estar na casa do Senhor para louvá-lo, para adorá-lo. É simples. Mateus 16:18, ainda falando sobre a visão da igreja. Não vou entrar mais a fundo nisso, mas fala assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão.